Quantos anos você tem? 39. Mesmo? Não parece? É? Ai, que bom! Gente, essa é uma fala super automatizada no discurso das brasileiras. É praticamente assim, uma forma de elogiar a pessoa dizendo que ela não parece ter a idade que tem. E é claro, porque isso vivemos em uma cultura jovem-cêntrica, que valoriza simplesmente apenas o que é jovem. Isso dificulta muito a vida para nós mulheres, porque a passagem do tempo é algo incontrolável, irreversível, inadiável. Do minuto em que eu comecei esse vídeo para agora, eu já estou um pouquinho mais velha, um pouquinho mais enrugada, um pouquinho mais flácida, talvez um pouquinho mais fraca. Então eu preciso construir comigo, Cecília, e tentar levar para você uma mudança de mentalidade que me permita viver a longevidade com mais conforto. Isso não quer dizer que eu tenha que me impor algumas atitudes que poderiam dizer que são preconceituosas com a idade. Por exemplo, pintar o cabelo, que é um movimento que tem crescido ao redor do mundo, o movimento de não pintar o cabelo, na verdade, né? Tem crescido ao redor do mundo, cada vez mais mulheres, inclusive no Brasil, estão abandonando as tintas e deixando os cabelos brancos livres, naturais. Eu gostaria de chegar até esse ponto, quero chegar lá. Mas hoje ainda eu não me sinto confortável o suficiente para fazer isso. E isso não significa que eu seja uma pessoa preconceituosa com a idade, porque o preconceito, assim, para que eu supere isso de verdade, eu preciso de um processo de construção. Eu não posso simplesmente parar de pintar o cabelo de um dia para o outro se eu não estou preparada internamente, emocionalmente, para lidar com isso. Porque, como eu disse, estamos em um país muito preconceituoso com a idade. Então, ao me propor mudar algum padrão de comportamento que envolva preconceitos e preconceitos com a idade, que é a nossa conversa daqui de sempre, eu preciso estar preparada para lidar com as opiniões das pessoas, com a reprovação, com as críticas, com os olhares. Uma coisa não pode estar separada da outra. E eu acho que isso vale para qualquer mudança de comportamento e quebra do seu padrão que você esteja pensando em realizar. Então, voltando à questão do quantos anos você tem, não parece, qual que é o ponto? O ponto é que o mais legal de tudo é parecer que você não tem a idade que você tem. E como eu estava dizendo, é impossível parar o relógio. Estaremos sim, a cada dia, um pouquinho mais velhas. Então, a gente precisa trabalhar a nossa cabeça para que a gente aprenda a ver valor na maturidade, num corpo mais envelhecido. Precisamos educar o nosso olhar. Fala a verdade, você olha para uma mulher de cabelos brancos, mais velha, o corpo nitidamente já com as marcas do tempo. Você enxerga um valor no primeiro momento naquela mulher? Ou você enxerga mais um desvalor? Muitas vezes, intitular aquela senhora de fofinha, que gracinha, que lindinha, é uma forma inclusive de desvalorização, mesmo que você não pense assim, não perceba isso. No nosso discurso, no meu inclusive, existem vários preconceitos escondidos, gente. E eu não estou te culpando por isso não, e nem me culpando por isso, porque isso nos foi ensinado. E é uma função nossa agora aprender coisas novas, desconstruir algo e construir algo novo que nos favoreça mais. Então não é questão aqui da gente nunca se atacar de forma alguma, mas tomar consciência para fazer diferente. Se eu quero um mundo melhor para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus pais, para os meus avós, para as minhas amigas, eu preciso participar da construção desse mundo melhor. Eu preciso me tornar
protagonista e não simplesmente vítima do que eu reprovo, do que eu desaprovo. E isso pode passar por atitudes diferentes, simples, possíveis de serem realizadas hoje por você. Conseguir falar a sua idade cronológica, por exemplo, pode ser um desafio para algumas mulheres, para muitas talvez, viável de ser transformado, de ser modificado a partir de hoje, quem sabe? Né? Porque cada mulher que consegue falar, eu tenho 70 anos, eu tenho 80, 100 anos, e falar com orgulho, sem se recuar, sem se esconder, sem ter na fala a mensagem implícita de que ela é pouquinho, de que ela vale menos por causa disso, está fazendo um favor para todas nós mulheres. Cada mulher que consegue se posicionar com tranquilidade, com maturidade, diante da idade que realmente tem, ela está sim abrindo um pouco mais das portas para gente que está vindo atrás. Por isso que eu sempre falo que é muito legal a gente se inspirar em mulheres revolucionárias, mulheres que conseguem dar passos à nossa frente e elas buscam milhares de outras mulheres no colo e colocam um lugar mais confortável e mais livre para que cada uma possa existir da forma como deseja, da forma como se sente melhor. A diversidade é muito grande. A diversidade no processo de envelhecimento, nas formas de viver a longevidade, elas são infinitas. E tudo bem, inclusive das maiores riquezas da humanidade é essa diversidade, e a gente precisa aprender a aceitá-la. Aceitar a diversidade do outro, quando eu vejo que o outro é diferente, pensa diferente de mim, mas principalmente a minha própria, a minha identidade. Eu tenho falado muito sobre isso. Quando você consegue olhar para o seu corpo e fazer as pazes com o seu corpo, com as manchas que ele tem, com as rugas que ele tem, com as imperfeições que ele necessariamente tem, você vai alcançando um outro nível de relação com a vida e com a longevidade, com certeza. Você começa a conseguir acessar em você o que há de melhor. Porque quando a gente está lutando contra a nossa estrutura básica, assim, a nossa identidade mesmo, as nossas marcas principais, a gente não consegue nem perceber as possibilidades que existem nela. De repente, o meu cabelo anelado, aqui não tá dando pra ver que tá tudo preso, né? Tá presinho aqui, ó. Mas eu pensava, por exemplo, que pra mim o cabelo curto anelado não era viável, porque eu achava que ia ficar muito volumoso. De repente, eu alcancei um estágio da minha vida, da minha maturidade, que eu enxerguei exatamente ao contrário. O cabelo curto, quando eu amasso e boto ele o mais anelado possível, com o máximo de volume possível, é a forma como eu acho que fica mais bonito. Então a gente quebra paradigmas pessoais, formas de funcionar que guiaram os nossos comportamentos até então, e de repente eu falo, gente, peraí, é o contrário. Eu não tenho que abaixar o volume do meu cabelo, eu tenho que aumentar o volume do meu cabelo. Que é exatamente isso que eu tô falando, é você dar realce para suas principais características e se sentir bem com aquilo, sentir que você está conseguindo ser o que você é e ver beleza naquilo. Precisamos aprender a ver beleza em padrões mais ampliados e não simplesmente em um padrãozinho que a gente aprendeu ao longo da vida que era o bonito. E para sermos nós mesmas, nós não precisamos ofender ninguém, nós não precisamos agredir ninguém, ser hostis com ninguém. A mulher, né, dizem isso, e eu acredito, a gente tem um tato, a gente costuma ter um tato, uma percepção mais fina das coisas, dos sentimentos, dos afetos, das pessoas, e a gente não precisa abrir mão disso para nos colocar, para termos voz, para conquistarmos o nosso lugar e a nossa longevidade com qualidade. Pelo contrário, essa é das nossas principais ferramentas, das nossas principais potências. A gente só precisa agregá-la a outras habilidades que estamos aprendendo a ter para conquistarmos esse lugar mais livre, uma aposentadoria também com mais autonomia, com mais liberdade, com atividades prazerosas, menos, né, tarefeira,
sermos mulheres menos tarefeiras, cumprem obrigações o dia inteiro pro outro, pro outro, pro outro, e pra gente nada ou muito pouco. Então tudo isso tem relação com a maneira como você lida com o seu corpo, com as suas características que não são passíveis de mudança e com as que são. Como é que você vai interferir nessa aparência, nessa imagem, nesse corpo, de uma forma a não te prejudicar, e sim a te colocar na vida de uma forma melhor. Eu estava assistindo um documentário Branco e Prata, brasileiro, tem no YouTube, disponível ali na ponta do dedo para você assistir e acompanhar essa mudança que estamos vivendo com relação à tintura dos cabelos das mulheres no Brasil e no mundo. Achei muito interessante, muito bonito. E atualiza a gente com relação à estrada que estamos percorrendo hoje, a estrada da longevidade, quais mudanças estão acontecendo ao nosso redor e que fazem parte do seu tempo, do nosso tempo. É muito importante isso, para que você esteja sintonizada com os dias de hoje. Isso é importante para tudo, para as relações, para a sua carreira, se for o seu caso, para que você consiga deixar um legado para o mundo, enfim. Eu acho que estar por dentro do que tem acontecido tem relação com tudo que se passa na sua vida. E eu não vejo por que você ficar boiando em tudo que está acontecendo lá fora. Se isso está acontecendo com você, não permita. Se você se aposentou e está se retirando das informações, das conversas, dos encontros, esse não é um bom sinal. Não se renda a isso. Eu sei que a cultura empurra a pessoa aposentada realmente para os aposentos, mas não é isso que as pessoas maduras querem mais. Muitas, milhares já estão fazendo movimentos diferentes desse que foi proposto lá antigamente, que ainda vigora, mas que a gente está conseguindo reconstruir aos poucos de uma outra forma. Mas voltando ao documentário dos cabelos brancos, ali existe uma cena de uma mulher madura com a mãe dela mais idosa. E ela com o cabelo completamente branco, branco, branco mesmo, curtinho, linda no meu ponto de vista, mas a mãe realmente não suporta, assim, ela não concorda, ela não consegue achar aquilo legal, aquilo não desce, sabe? Não desce pra mãe de forma alguma. Ela fala que a filha podia dar um jeito naquilo, ficar mais bonita, que a filha namora um homem mais jovem, então podia pra ficar mais assim, mais coerente com aquele companheiro, ela podia fazer pelo menos umas mechas, enfim. Tem uma diferença aí também de gerações, é claro, porque isso é muito forte ainda. Imagina lá atrás, né? Uma mulher de 50, 60 anos já parar de pintar o cabelo é algo que realmente rompe com uma tradição, né? A gente precisa entender em que ponto estamos da história e onde você vai entrar caso você decida dar esse passo. Isso é importante, contudo, para que você dê conta realmente desses comentários, como eu disse anteriormente, né, da mãe, a mãe que reprova, ela reprova de uma forma bastante firme, assim, ela deixa muito claro. E outras mulheres contam que amigas chegaram para elas falando que queriam conversar com elas sobre uma coisa muito importante, muito séria, e perguntam para elas o que estava acontecendo com elas, para que elas fizessem aquilo com o cabelo. Porque existe ainda uma associação da perda da vaidade com o corte das tintas nos cabelos. Uma mulher de cabelos brancos, principalmente as mais maduras, mais novas, costumam ser vistas ainda como mulheres não vaidosas. E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela pode ter o cabelo branco e pode ser super bem cuidada, pode cuidar desse cabelo, tem inclusive produtos próprios para os cabelos brancos. Essa indústria está crescendo cada vez mais porque a demanda está crescendo. As mulheres estão se cansando dessa prisão da imagem perfeita, né? A gente tem que fazer, né, a grosso modo, né, o que é pregado por aí na indústria da beleza. Tem que fazer sobrancelha, tem que tirar os pelos do corpo, o cabelo tem que ser pintado, maquiagem, batom, unha, pé e mão. Aí agora tem o tal do Botox, ainda tem o Botox, aí tem o Botox de prevenção. Então essa indústria, gente, não tem fim. E eu acho que a gente precisa ter um cuidado com isso, porque
uma coisa é eu fazer algo que, né, pra mim vai me deixar bem e eu vou até ali. Outra coisa é eu não parar de fazer procedimentos estéticos um atrás do outro, porque realmente a passagem do tempo me desespera. E aí pra essa pessoa não vai ter procedimento que vai resolver. Porque ano que vem ela vai estar um ano mais velha, e depois mais um, e depois mais uma década. Então, pensa nisso, assim, qual que é o limite das intervenções estéticas e aonde que isso está te levando? Se isso está te levando para uma vida realmente mais plena e melhor, ou se isso está te aprisionando. Atenção, porque nós não somos uma boneca de plástico, nós somos gente. Eu consigo ver beleza, sim, em mulheres que têm a pele natural, que não fizeram nenhuma plástica ainda e têm 70 anos, 80 anos, 60 anos, não importa. Eu consigo achar, muitas vezes, mais bonito um rosto natural do que um rosto com algum procedimento. Eu estou falando da minha opinião e não estou também condenando quem faça. Eu já disse aqui que eu mesma pinto meu cabelo, não me sinto confortável ainda de não pintar os cabelos. Mas amo as mulheres que já não pintam os cabelos. Eu agradeço as mulheres que já pararam de pintar os cabelos, porque eu acho que isso vai facilitar para mim e para as outras mulheres que quiserem abrir mão das tintas também em algum momento da vida. Então, o que eu acho realmente importante é saber sobre você, quais são os seus desejos com relação à sua presença, à sua expressão com o seu corpo, a sua estética, quais são os seus desejos, o que você quer fazer que te faria se sentir melhor. Mas também saber que tipo de desafio você vai enfrentar ao fazer isso, se for algo que quebra um padrão, por exemplo, o padrão social ou o seu próprio padrão, e como você vai se sentir com isso. Se isso cabe em você hoje, se você dá conta, se você banca esses olhares, essas opiniões, ou se não. Isso é importante, porque quantas vezes a gente não vê mulheres fazendo uma virada brusca demais, repentina demais de comportamento, e ela não dá conta, ela fica muito entristecida ou até deprime muito, porque ela não se vê naquele lugar, com aquela representação, e isso entristece essa mulher. Então, por trás de uma mudança de comportamento ou de uma mudança estética, tem que ter uma estrutura sustentadora ali da mudança daquele comportamento. Eu sempre não digo que as transições precisam ser suaves, precisam de uma rede ali, de uma construção por trás, para que a gente não se arranque de um lugar e jogue de qualquer jeito no outro. Eu não falo muito isso com relação à aposentadoria, inclusive. Quanto mais gradativa, cuidada, planejada ela for, maior a chance da pessoa se adaptar bem à nova vida dela como aposentada. Então o raciocínio é o mesmo, né? A gente não se arranca de uma identidade e se joga em outra identidade de qualquer jeito. Precisamos ser cuidadosas com nós mesmas, carinhosas, da mesma forma como somos, em geral, com a maioria das pessoas. As mulheres, as cuidadoras universais. Mas como você tem cuidado de você? Então, voltando ao meu exemplo, eu sei que da onde vem a minha o meu desconforto em não pintar o cabelo, eu sei de onde vem isso, ok, mas para que eu chegue ao dia em que eu não vou pintar mais o cabelo, eu preciso de um processo. Eu não consigo simplesmente me sentir bem abandonando, jogando a tinta fora de qualquer jeito, não. Eu preciso amadurecer com relação a algumas questões até que eu chegue lá, se é que um dia eu vou chegar. Não tenho que chegar lá. O que é importante é que você se sinta bem com as suas escolhas. E outra coisa que eu acho muito importante a gente falar com relação às críticas que a gente coloca nas outras mulheres, porque foi colocado na nossa cabeça que nós somos rivais, certo? Assim, então, essa rivalidade entre as mulheres, ela acaba sendo cultivada de uma forma pouco inteligente, pouco estratégica. E se a gente se unisse mais enquanto gênero, com certeza a gente conseguiria abrir caminho mais rápido
né, e com mais suavidade também. Então, isso não quer dizer que eu vá concordar com tudo que as outras mulheres fazem e nem vá achar bonito o estilo de todas as mulheres, de forma alguma. Mas cada mulher tem 1,5 milhão de motivos para ser da forma como ela é. A gente não sabe, né? Eu não sei por que uma mulher, às vezes, pinta ou não pinta o cabelo, corta ou não corta o cabelo, usa saia ou não usa saia, não sei. Eu sei que são muitas variáveis na história daquela pessoa que faz com que ela use aquelas roupas, aquele cabelo, daquele jeito. E eu não tenho conhecimento desses motivos. Então, o que eu acho que cabe a nós fazer é respeitar mais umas às outras, ao invés de criticar e julgar as pedras, a gente ser mais compreensiva, né, mais flexível, deixa que cada uma seja da maneira como pode ser, inclusive, né, como é possível ser naquele momento da vida, e nos apoiarmos mais ao invés de nos criticarmos tanto. O mundo precisa da gente, nós precisamos de você e você precisa muito de você também. E esses olhares mais amenos para as outras mulheres, com certeza vai exercitar em você um olhar mais amigo sobre você também. Será que a gente tem que estar bonita o tempo inteiro? Já parou para pensar nisso? Teve uma vez que meu pai falou assim, né, que a gente tem essa coisa com a fotografia, com as fotos, e antes eram só fotos reveladas no papel e tudo. E aí eu peguei uma foto revelada lá do meu pai e falei, nossa senhora, mas eu tô com um fundo danado nessa foto, o que é isso? Rasga essa foto, pelo amor de Deus. Ele falou, Cecília, você tem que sair bonita em todas as fotos? Você tem que estar bonita o tempo inteiro? Eu, gente, que alívio isso, essa fala. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu não preciso estar bonita o tempo inteiro, sabe por quê? Porque a vida é muito dinâmica, os momentos são muito diferentes, muito diversos. Então eu não consigo ser a mesma pessoa e estar na mesma forma estética em todos os momentos. Eu nem quero estar, eu não preciso estar. Então a partir desse dia eu falei, eu posso estar feinha às vezes e tudo bem. Eu posso aparecer aqui, inclusive nos vídeos para vocês, como eu tenho feito, de jeitos diferentes, com maquiagem, sem maquiagem, com roupa de ginástica, com roupa de trabalho, caminhando, no consultório, enfim. Nós não temos uma só faceta. Eu acho que quando a gente tenta ser uma coisa única, a chance da gente adoecer e termos problemas ou termos uma vida muito mais pesada aumenta demais. Cada momento demanda da gente uma postura, uma resolução, uma iniciativa. Como é que eu vou querer ser a mesma o tempo todo? E a imagem eu acho que acompanha isso muito bem. Eu não tenho que caprichar no visual o tempo todo da mesma forma, porque isso cansa, isso gasta tempo. E a vida não é assim, certo? Então vamos conseguir ser também feinhas em algum momento, relaxadas, porque eu acho que é interessante aprender isso. Isso não significa que eu não seja vaidosa, que eu não goste de me cuidar e me preservar, de forma alguma. Mas é não enrijecer em um padrão de imagem. Inclusive, eu acho que a vaidade tem relação com uma vida mais longeva e de mais qualidade. Porque se eu sou uma mulher que eu gosto de me cuidar, eu não gosto de me cuidar, provavelmente, né, na minha percepção, só a pele e a silhueta. Eu gosto de cuidar da minha alimentação, da minha saúde física em geral. Eu faço meu check-up, eu tô de olho em mim como um todo o tempo inteiro. Eu acho que a vaidade, ela pode ser vista de uma forma mais ampla. Então é isso que eu desejo, que cada uma possa colocar para fora a sua identidade estética, a sua imagem, sem vergonha, sem medo das opiniões, realçando as suas características mais particulares, mais peculiares e aprendendo a ver beleza na sua beleza, aprendendo a cultivar em você o que você tem de melhor, que talvez ainda não tenha percebido que está aí. Seja mais cuidadosa com as críticas, principalmente as que você empreende sobre você mesma. Existem várias formas de amadurecer, de envelhecer, de longevecer, inventei essa palavra aqui agora. Encontre a sua, se respeitando as outras mulheres e sendo feliz. Eu acho que é possível a gente achar um caminho, sim, com as nossas rugas, com a nossa flacidez, com as nossas celulites, que vão ser cada vez mais frequentes e que elas sejam bem-vindas, porque se elas estão comigo é porque eu estou viva
e a vida é o maior valor. Se você quer levar um pouquinho de longevidade com qualidade para as mulheres que você ama, compartilhe esse vídeo, manda para elas, curta, se inscreva nesse canal, Cecília Xavier, Aposentadoria e Longevidade. Vai ter um prazer ter você aqui comigo e vamos seguir conversando sobre isso, refletindo, reflexões de qualidade, porque realmente a educação é uma das principais armas de transformação que a gente tem. Aprender sempre, aprender coisas novas que te levam a um lugar melhor. Obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo.